direto do canal Chupa Essa Manga, que estou o professor Jean, e a partir de agora nós começaremos a revisão do 8º ano Colégio Juvenal de Carvalho. E aí, menino, menina, não pode esquecer da matériazinha da prova parcial que está incluída na prova trimestral, porque o nome da prova é trimestral, o nome da prova é global, então inclui a matéria da prova parcial. E você já sabe que é o capítulo 3, a Revolução Francesa. Pega a prova, estuda a prova, aquela dica que eu já disse, questõezinha de marcar, nossa prova é toda de marcar. Então dá uma estudada nela. E o que tem de inédito, Jean? A Revolução Industrial. E o outro inédito, a América Portuguesa, de colônia a império, que inclui a vinda da família real portuguesa e, claro, antes da vinda da família real portuguesa, os primeiros dois movimentos de independência do Brasil, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, vinda da família real, Revolução Pernambucana, independência do Brasil e o primeiro reinado. Chupa, menina, essa manga aí, viu? Então eu vou revisar a partir de agora. Você já sabe que vai ouvir som de onde passando, menino gritando, o satanás, mas você presta atenção aqui em mim, beleza? E claro, a dica que eu dei na sala de aula, como não tivemos TD de monitoria, você vai deixar lá um comentário. Você que é do 8º A, você vai colocar assim um comentário lá no videozinho desse áudio. A sua série, 8º A, nome e sobrenome. Você que é do 8º B, 8º B, nome e sobrenome. Vou pegar a minha listazinha, aquela listazinha que você sabe que eu anoto os exercícios. E aí o nome que eu encontrar lá, você ganha o pontinho da monitoria, que é essa minha revisão. É essa minha revisão. Se eu não encontrar seu nome, você já sabe, chupou uma manga verde. Não ganha o ponto da monitoria. Estamos entendidos? Tem que deixar a série, a letrinha da série, o nome e o sobrenome. E deixa o comentário, né? O famoso like, o famoso sababa na revisão. Tranquilo? Se eu não encontrar seu nome, bebê, chupa essa manga. Não tem o pontinho da monitoria. E vamos lá. Então eu só vou revisar o que é inédito, que é a partir da Revolução Industrial. Sabemos que o país pioneiro na Revolução Industrial é a Inglaterra. E tem várias causas que levou a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial. Uma delas, Estado liberal. Outra, o governo liberal, se você achar melhor. Nós temos outra, mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor. E aí a Inglaterra, o seu primeiro setor industrial foi a indústria têxtil, a tecelagem. E aí você sabe que a matéria-prima barata é o algodão e a lã. Mas tem uma coisa interessante que caracteriza a Revolução Industrial, e graças à Revolução Industrial, a Inglaterra tornou-se o país mais rico do mundo e dominou o setor têxtil por um século. Foi justamente, gente, a substituição, olha a palavra, substituição da manufatura pela indústria, que é justamente a máquina-ferramenta, a invenção da máquina-ferramenta. E claro, a progressiva divisão, não é total, gente, pelo amor de Deus, é progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril, à disciplina da fábrica, à disciplina fabril. Então o relógio foi um grande instrumento para disciplinar o homem na fábrica. Tranquilo? Então, como a produção era em série, então havia uma intensa divisão do trabalho, na qual os operários eram submetidos, tá certo? E claro, como eu produzo uma parte da produção, então eu não preciso conhecer todo o processo da produção. O que é que eu preciso conhecer? A minha parte. Eu, enquanto operário, eu só conheço a minha parte da produção, porque a outra parte é encarregado do outro operário. Entendido? Lembra do filmezinho do Chaplin? Ele acostando lá o parafuso, o vizinho dele já batendo lá no parafuso. Cada um fazendo a sua parte. Então, eu, enquanto realizo a minha parte, eu não preciso conhecer toda a outra parte da produção. Estamos entendidos? E claro, outra coisa também importante que eu tenho que destacar são as lutas que houveram, as manifestações que houveram dessa nova lógica de trabalho, que é justamente, gente, eu não posso deixar de destacar que é o ludismo, idealizado pelo Ned Luddington, tá certo? E o cartismo, a Carta do Povo, que foram as primeiras reivindicações de luta do operariado. Então, Ned Luddington, o ludismo,
Então, a organização dele foi quebrar a máquina, já que a máquina ferramenta era a mais importante. E o homem foi colocado como uma mão de obra descartável. E aí, a maneira que ele encontrou de chamar a atenção do patrão para as reivindicações, que eram muitas, você lembra, né? Péssimas condições de trabalho, salários muito baixos, mulher ganhava menos ainda do que os homens e as mulheres. Então, uma série de fatores. Então, nós temos o ludismo, graças ao Ned Luddiham, e o cartismo, que era uma espécie de abaixo-assinado, a Carta do Povo. E já entrando no assunto do processo de independência do Brasil, que você sabe que ela só chega no 7 de setembro de 1822, meu amigo, mas para chegar até lá, nós começamos pela Conjuração Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798. Vou dar aqui a dica: estuda a tabela. Aquela tabelinha que eu botei lá, eu dividi lá 3 colunas, uma de perguntas, outras 2 a gente foi preenchendo, explicando, preenchendo a tabela. Que tinha lá entre as perguntas, objetivo fundamental, que essa é fácil demais, que era o quê? Independência nacional, não era isso? Nós tínhamos lá uma perguntinha lá, chamada liderança, quem liderou os 2 movimentos? Quem é que lidera mesmo os 2 movimentos? A Conjuração Mineira é a elite. Quem lidera a Conjuração Baiana são as camadas médias e baixas. Não é assim? Tranquilo? Nós falamos também de uma influência externa em destaque. A influência externa em destaque, a dica é, não pode colocar Revolução Francesa na Conjuração Mineira como influência externa em destaque. Falamos da influência ideológica, que é muito importante. Os 2 movimentos foram influenciados pela filosofia iluminista. Então, iluminismo. E, claro, as suas propostas sociais. Os mineiros eram moderados, os baianos eram radicais. E, claro, temos a causa local. Tá certo? E por conta da causa local, eles idealizaram um rompimento com a metrópole portuguesa, que seria a independência nacional. E aí a proposta a causa local, da Conjuração Mineira foi a crise da mineração. Já da Conjuração Baiana, a crise no abastecimento. E aí nós falamos e aprendemos que tem uma figura importante na Conjuração Mineira, que é justamente Tiradentes. E aquela pintura famosa do Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, que eu coloquei lá na lousa digital para você ver. Então, ele dividido em 4 partes, e a própria posição que o Pedro Américo o colocou, né? Então, e foi uma pintura encomendada pelos republicanos, por favor. E aí a sugestão toda foi que assemelharam Tiradentes naquele drama de Cristo na cruz. Aí colocaram Tiradentes numa espécie de cruz. Semelhança dele como um Cristo, como um Salvador, não esquece. A pintura data dos primeiros anos da República. Foi uma pintura encomendada pelos republicanos, por favor. Tá bom? E aí nós temos uma coisa importante, o bloqueio continental. Esse bloqueio continental teve como consequência a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E aí a chegada da família real portuguesa, Dom João VI, né? Tratou logo de cumprir, meu amigo, uma promessa, então, e prometeu aos ingleses que assim que pisasse no Brasil, ele decretaria a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. Isso significa o fim do pacto colonial. E aí foi a primeira medida de Dom João, em 28 de janeiro de 1808. Abertura dos portos às nações amigas. É o fim do monopólio comercial, é a liberdade econômica. E claro, ele parte para o Rio de Janeiro, onde seria as maiores realizações e onde a família moraria. E aí várias realizações ocorrem ele no Rio de Janeiro, como a Guerra à França, que é a Guiana Francesa, a anexação da Cisplatina, que conhecemos como Uruguai, a assinatura dos tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, que privilegiou em especial a Inglaterra. A Inglaterra passou a pagar nesses tratados de 1810 15% de impostos, portugueses 16% e todas as outras demais nações 24%.
Temos o Alvará Real de 1º de abril de 1808, que permitiu a instalação de fábricas no Brasil. E em 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria, ao status de Reino Unido, a Portugal e Algarves, tornando mais próxima a nossa independência. Entre outras realizações, que foi a fundação do primeiro Banco do Brasil, Imprensa Régia, que era um jornal oficial, Academia Militar e da Marinha, Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, Jardim Botânico, Teatro Real São João, o protótipo da própria Casa da Moeda e aí vai. Mas dentro desse parecer todo, tá certo? Dentro desse parecer todo, tem a volta da família real portuguesa, o retorno a Portugal. Isso se deu depois da Revolução Liberal do Porto, que foi em 1820, que é como se fosse a Revolução Francesa dos portugueses. Fim do absolutismo. Agora Portugal tinha uma constituição, mas faltava o rei estava no Brasil. E aí tem um regresso da família real. A família volta, mas Dom João VI deixa seu herdeiro do trono de Portugal no Brasil como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. E aí dentro dessa trajetória, desse um aninho, é que dá-se o processo mais maduro da separação política com Portugal. Ok? Porque vem a reação no Brasil e o processo de independência que começou a partir de 9 de janeiro de 1822 com a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade gerada à nação, estou pronto, diga ao povo que fico, conhecido como dia do fico. E aí dentro deste processo, eu não posso esquecer que vem a influência que ele recebe para ficar no Brasil e tornar-se o primeiro imperador. Daí a condição do Brasil no pós-independência ser uma monarquia. Porque a elite que está por trás do processo de independência, ela não quer perder os privilégios que foram alcançados, que foram conquistados com a família real portuguesa aqui no Brasil. Você entendeu? Então estava tudo planejado. E aí o que é que acontece? E aí vem o famoso 7 de setembro de 1822. Depois de ler as cartas, os decretos, ele viu Dom Pedro que tinha chegado a hora de agir definitivamente. Dirigiu-se à sua comitiva e à guarda que estava pouco adiante. E aí, laços fora, exclamou. E enquanto caiu os laços portugueses arrancados, continuou: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Erguendo a espada, ele bradou: independência ou morte? Chupa essa manga. E a partir daí, a gente começa o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Uma coisa que eu não posso esquecer é que a proclamação da independência do Brasil não significou uma revolução. Não ocorreram mudanças estruturais do Brasil colônia. Como assim, Jean? Foram mantidos ainda o latifúndio e a escravidão. Ok? E aí o reconhecimento da independência chega a partir dos Estados Unidos, a partir do presidente James Monroe, com aquela frasezinha famosa, América para os americanos. Aí vem a exigência de Portugal, com uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Você já sabe no que isso deu. A primeira dívida externa desse Brasil independente, né, politicamente. E aí nós temos as duas exigências da Inglaterra, que foi continuar pagando 15% de impostos dos seus produtos no Brasil por 15 anos e exigiu que dentro de 3 anos o Brasil findasse o tráfico negreiro. Tá certo? E aí Dom Pedro I, para não ficar diferente do que estava acontecendo do ritmo das monarquias constitucionais, monta uma Assembleia Constituinte e coloca como chefe do projeto constitucional Antônio Carlos de Andrada. E aí Antônio Carlos de Andrada resolve colocar no projeto a restrição de poderes ao imperador. E aí Dom Pedro reage a essa atitude do projeto constitucional, dissolve a Assembleia, monta umas pressas formada apenas por 10
10 pessoas e outorga a primeira carta constitucional. Então ela foi imposta pelo imperador. E ela trazia umas novidades, como por exemplo, 4 poderes. E o quarto poder, você já sabe, é o poder moderador. Ela trazia liberdade de culto, porém a religião católica era oficial. E aí, mesmo, por ser oficial a Igreja Católica, era um requisito básico que, se eu me candidatasse, ou se eu fosse apto a votar, eu tinha que ser católico, para poder ter esse acesso. Garantia a inviolabilidade do lar, mantinha a escravidão. Então, o Brasil definitivamente a partir daí era uma monarquia hereditária e vitalícia. Mas aí vem logo a crise do primeiro reinado. Porque quando a Assembleia foi dissolvida, tá certo? Isso demonstrou que não seria fácil o relacionamento de Dom Pedro I com os grupos políticos brasileiros, porque ele demitiu a galera todinha. Estoura no Brasil, liderado por Pernambuco, a Confederação do Equador, que foi justamente uma reação à política do Império. Então a Confederação do Equador, né, e Pernambuco, que é uma região historicamente revolucionária, em resumo, a obra... Então, a Confederação do Equador foi uma república e adotaram provisoriamente uma constituição, como constituição provisoriamente a da Colômbia, mas essa revolução foi prontamente combatida pelo governo imperial, porque ele não queria perder tanto território, e aí alguns líderes foram executados, entre eles o Joaquim do Amor Divino Rabelo, o famoso Frei Caneca, um frei pernambucano, foi fuzilado. Entre as outras províncias que participaram também, nós temos a Paraíba, nós temos o Rio Grande do Norte, nós temos o Ceará, que também o seu movimento foi dominado e foi integrado à força estas províncias ao Império. Beleza? Então, esse rompimento, né, do Brasil com Portugal, na verdade, não mudou em nada a maioria da situação do povo brasileiro, porque essa independência ela foi realizada pela elite, tá certo? Então esse viva a independência não mudou em nada a situação do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, tá certo? Então aquela pintura lá, Dom Pedro com a espada desembainhada, né, erguida, o mesmo autor da pintura do Tiradentes esquartejado, o Pedro Américo, é o do Independência ou Morte. Então, naquela tela, ela traduzia o heroísmo do regime monárquico instalado no Brasil, de 1822 a 1831. No mais, vamos me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga!